E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilos e sossegados? Bom, vocês estão ligados que quando a gente tá aqui, o dia da gente dar aquela resenhada, né? Fazia tempo que a gente não fazia isso. Então, hoje eu trouxe um tema aqui pra gente discutir, pensar a respeito sobre isso. Eu achei muito interessante. É uma coisa que aconteceu e me fez pensar em outra coisa. Muitos de vocês devem saber que a Apple, ela foi proibida de vender alguns modelos de iPhones aqui no Brasil, por esses iPhones não vir com os carregadores, e aí, segundo o Código de Defesa do Consumidor, isso ser considerado uma venda casada, já que as pessoas precisam de um carregador, né, para usar um celular, então elas vão ser obrigadas a comprar, né, esse carregador à parte aí. E aí teve uma determinação para que alguns modelos fossem suspensos, e eu vi uma reportagem de que a Apple, ela continua vendendo esses iPhones mesmo depois dessa determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso me fez pensar em uma outra coisa. Como que seria se essa lei fosse aplicada para o mundo de colecionismo, não só nos bonecos, mas em games e várias outras coisas, mas principalmente nos bonecos, e recentemente a gente tá vendo bastante sacanagem aí nesse segmento, né? Mas primeiro eu queria comentar com vocês aqui, só pra vocês ficarem bem dentro do assunto, vou colocar o óculos, porque como tem uma luz ali, senão ficar fazendo um reflexo e fica estranho, tá? Agora que eu vou ler, eu vou colocar. E aí eu quero primeiro passar pra vocês essa reportagem, pra vocês aí ficarem na mesma página, né, de informações que eu, e a gente poder falar melhor a respeito disso, certo? Ó, a reportagem que vocês estão vendo aí, ela é a seguinte, ó, Apple continua a vender iPhone sem carregador após governo proibir comercialização no Brasil. A reportagem é da Infomoney, tá? Na internet. Punição contra a companhia envolve suspensão da venda de iPhones, multa de 2,3 milhões e a cassação do registro dos modelos na Anatel. A Apple continua a comercializar diversos modelos de iPhones sem o carregador no Brasil, descumprindo a decisão desta terça, 6, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A reportagem do Infomoney esteve na tarde de hoje na loja da Apple no Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, e os aparelhos eram exibidos nas bancadas e comercializados normalmente. A reportagem conversou com funcionários da loja sem se identificar e eles disseram que tinham tomado conhecimento da proibição, mas que, entre aspas, nada muda. Presta bem atenção nisso aqui, nada muda. Um deles chegou a ironizar e era mais uma tarde fria de terça-feira de inverno. A unidade do Shopping Morumbi, que é uma das maiores e mais importantes da marca no Brasil, inclusive, não tem nem carregadores em estoque para vender à parte aos clientes. Eles custam R$ 190, mas o consumidor é obrigado a comprá-lo na internet e aguardar para receber em casa. Ou seja, se o telefone vier com pouca carga e acabar, filho, e aí vai ser 3 dias para entregar, 4 dias, você vai ficar sem o seu iPhone, né? Também é possível comprar vários modelos, iPhone SE, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max no site da empresa sem qualquer informação sobre a decisão do Ministério da Justiça ou se o aparelho será enviado junto com o carregador. Na loja no Morumbi também são vendidos alguns modelos do iPhone 12. A punição do Ministério da Justiça envolve não só a suspensão da venda de todos os celulares da Apple sem carregador, mas também uma multa de quase 12,3 milhões à Apple. E vamos falar a verdade, né? Pra Apple isso aqui não é nada, né? Esse valor aqui eu vou falar pra vocês que eu só queria... Não precisava nem dos 12, só esse 0,3 aqui pra mim já tava bom, né? A determinação de que o registro dos modelos sejam cassados na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A Anatel disse por nota que, entre aspas, analisará o teor do ofício à luz da regulamentação do setor de telecomunicações e se manifestará em momento oportuno. Ou seja, ninguém vai peitar a Apple assim do nada, tá? O link dessa reportagem aqui, que tem mais coisa, para quem quiser ler, eu vou deixar na descrição, tá? E aqui, galera, por que eu quis trazer esse assunto aqui para a luz do nosso mundo, tá? Vocês já pararam para pensar se esse tipo de lei fosse imposta, por exemplo, para o mercado de colecionáveis? Há um tempo atrás teve uma empresa que lançou uma estátua do Super-Homem e depois ela lançou uma do Lex Luthor, e o Lex Luthor vinha com a cabeça do Super-Homem. Eu pergunto, qual é o sentido disso? Eu sei que existem 1001 desculpas, mas também existem 1001 formas de você passar essa head do Super-Homem de uma forma, digamos, mais honesta com as pessoas que querem comprar. Porque a forma com que ela foi comercializada, ela praticamente obrigou a quem queria ter essa segunda head do Super-Homem a comprar uma estátua que de repente pode ser que a pessoa não queria. Aí muita gente vai falar assim, mas o cara que tem um, ele vai querer outro, não interessa. A questão não é se o cara vai querer ou não, a questão é que você não tem opções. Entenda, tudo isso que eu tô falando aqui não é referente ao que vai acontecer, ou que não vai, ou como não é. É questão que você, eu, você, todo mundo não tem opção.
a não ser gastar mais, dar a mais para as empresas, sendo que elas não estão dando a mais pra gente, que é o que eu sempre falo aqui. A gente vê lá na AliExpress direto pack de produtos lá sendo lançados à parte para complementar outros, e eles vendem lá de boa, e você pega de boa e compra de boa e usa de boa. Por que as empresas aqui não podem fazer isso? Você quer lançar uma segunda cabeça do Super-Homem? Beleza, legal, curti. Mas por que ao invés de não colocar num outro personagem e obrigar todo mundo a comprar esse outro, por que você não lança um packzinho à parte, ou só um item à parte, sei lá, comprar no site e receber e já era? E aí quem quer pega. A mesma coisa acontece com a BAF. A BAF é uma venda casada, né? Quantas pessoas não pegaram o Loki pra poder completar as asas do Falcão? E será que todo mundo que pegou o Loki queria pegar o Loki? É pra pensar nisso? Todo mundo que pega uma BAF vai completar a BAF e realmente quer pegar tudo aquilo que aparece? Ah, mas já faz parte. Faz parte, mas por que você não lança a figura à parte, completa, pra quem não quiser pegar o Wave? Porque o argumento não é que o mercado é assim e que as pessoas que compram isso, elas já sabem que é assim? Então, se as pessoas que compram isso, elas já sabem que é assim, elas vão pegar de qualquer jeito. E eu concordo muito com isso, né? Em partes eu acho que sim, tem muita gente que vai pegar de qualquer jeito porque o cara já tá acostumado, inclusive ele até gosta disso. Ele não se importa com isso. Mas nada impede de dar uma opção, que é o que a McFarlane faz, né? A McFarlane fez isso com o... Não sei se ela faz, na verdade, eu sei que ela fez isso com o Nanaue, a BAF do Nanaue do Esquadrão Suicida, que você podia ir lá e comprar todas as figuras do Esquadrão Suicida e receber o pedaço, né, de cada personagem, mas você também tinha a opção de ir lá e comprar o personagem completo. Você pagava um pouco a mais do que isso? Pagava, mas era muito menos do que você comprar um monte, né? E às vezes você nem quer ter tudo aquilo. Então a questão aqui é a opção. Imagina se a gente fosse colocar o Código de Defesa do Consumidor em cima dessas empresas. Óbvio, a gente sabe que a maioria nem ia talvez comercializar mais aqui no Brasil, mas muita coisa a gente sabe que ia ser proibido de ser vendido, ou tá acontecendo aí com a Apple, né? Por quê? Porque a empresa, no caso, e é sempre que eu falo aqui, galera, as empresas, elas fazem o que elas querem, principalmente quando elas percebem que eu, você e todo mundo já tá ligado naquilo que elas estão vendendo. A Apple tá fazendo isso primeiro, porque esses 12,3 milhões aí pra ela é troco de bala, então se tiver que pagar isso, ela paga. Segundo, ela sabe que se os caras suspenderem o iPhone aqui no Brasil, vai ser uma loucura, doideira, todo mundo vai brigar, o negócio vai entornar. Então assim, por que vocês acham que a Anatel não fez nada ainda? Por que você acha que ninguém se posicionou? Você acha que alguém vai chegar e vai simplesmente tirar o registro do iPhone para os iPhones não funcionar mais? Vai acontecer. Se acontecer, você sabe que vai dar muito problema. Então, a empresa, ela sabe o poder que ela tem. E é o que eu sempre falo, esse poder, quem dá para ela somos nós. Só que aí para pra pensar e observa como que a empresa usa o poder, né? Eles não buscam um ponto de equilíbrio. O fato de você ter gente fiel à marca, que sempre compra, que consome, curte, deveria ser um motivo para, inclusive, eles ousarem mais, procurarem mais tecnologia, trazerem coisas novas, porque você tendo gente com você, você pode experimentar mais, porque você tem um público que vai estar sempre ali. Só que para eles não. Para eles, esse motivo, ao invés de ser um motivo para avançar, acaba sendo um motivo para alienar. E no nosso mercado não é muito diferente. Sempre falo isso aqui do quanto a gente tem que tomar cuidado com esse mercado, principalmente geek aí, do colecionismo, porque é uma coisa que pega muito na nostalgia, pega muito na vontade, pega muito no desejo que a gente tem já por personagens e coisas conhecidas. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque sem perceber a gente dá pra empresa um poder que ela não merece ter. Você pega a figura DLC do Gohan, pô, o Gohan, a Red Super Saiyajin dele foi divulgada que vai vir lá com os robôs Gama 1 e Gama 2, né? A figura referente ao filme lá do Dragon Ball Super Hero. E, meu, qual é o sentido disso? Né? Não seria mais justo vir com o próprio Gohan, até porque é um acessório do Gohan? Olha como a gente tá próximo desses outros mercados, né? E a gente pode olhar pra Apple e achar que é uma sacanagem, olhar pra todas as outras empresas e achar uma sacanagem. E sim, é uma sacanagem, mas é importante que a gente olhe também pro nosso mundo aqui e veja que também existe sacanagem aqui dentro. E é uma sacanagem que ela não vai acabar, ela não vai parar, e é a gente que precisa se proteger. É a gente que precisa se cuidar, dando os nossos nãos para essa empresa, né? Saindo dessa história que foi muito difundida há muito tempo por muita gente aí, de que você precisa ter tudo, de que você precisa se matar por tudo, de que a marca é legal, de que é a linha, de que é isso, e isso não existe, galera. Você não vai morrer se você deixar de ter um boneco. Você tem várias opções, hoje em dia tem um monte de empresa não licenciada que tá vindo aí, que tá fazendo um trabalho sensacional, tá vindo com coisas muito mais completas, mesmo com todos os defeitos. Recentemente eu fiz um vídeo do Homem-Aranha das ED Toys,
E apesar dos defeitos, mas ele tá completinho no que deve ser. O Homem de Ferro é completinho no que deve ser. A do Yu Yu Hakusho é completinha no que deve ser. E são coisas que uma empresa, dessas que a gente considera, que a gente acha top, a lindona, ela não faz. Mas que uma empresa que vende ali no Ali, ela faz. Então acho que já passou da hora, rapaziada, da gente começar a dar valor pra quem dá valor pra gente. A gente começar a tratar as empresas, né, como a gente trata os nossos vizinhos, por exemplo, né? Você não dá moral pra um vizinho seu quando você sabe que ele gosta de fazer sacanagem contigo. Acho que com a empresa você tem que ter a mesma visão. Então eu trouxe esse caso aqui da Apple porque acho que é um caso que dá pra gente pensar e refletir e parar pra analisar o seguinte. O quão próxima as empresas de colecionismo não estão da atitude da Apple. Não só com respeito, porque querendo ou não, isso é um desrespeito da lei, porque você é obrigado a respeitar a lei. Eu sou obrigado a respeitar a lei. Por que uma empresa não é? O que eles têm de diferente da gente? Se fosse a gente que tivesse uma determinação da justiça e tivesse dito não, será que ainda ia estar sendo analisada à luz dos fatos e da regulamentação? Ou será que a gente ia ter se fudido de todas as cores possíveis? Né? O que ia ter acontecido? E não pensa que, assim, a Apple é exclusividade não, tá? Muita gente pode falar assim, mas isso é a Apple. Você não pode provar que as outras empresas agem como ela. Sim, eu não posso provar que as outras empresas agem como ela, assim como você também não pode provar que elas não agem, porque ninguém aqui faz parte de um conselho interno de empresa e ninguém aqui sabe como que essas grandes empresas fazem os seus acordos à calada da noite. Mas eu já trabalhei com o mercado. Cara, trabalhar com o mercado é diferente de ser dono do mercado, tá? Você que trabalha com o mercado é só uma engrenagem. Ser dono é outra coisa. Tá? Então assim, se você não é dono, você é consumidor. Se você não é consumidor, é porque você é dono. É importante a gente saber a nossa classe, é importante a gente saber aonde a gente tá na fila do pão e começar a se proteger, porque eles lá não têm o menor interesse em fazer isso e na verdade nem precisam fazer isso, até porque o ganho deles está sempre acima de tudo, não é o equilíbrio, né? Quem procura equilíbrio é a gente, não são eles lá. Óbvio que nem todos são assim, óbvio que tem empresas que trabalham de forma séria, mas a gente não tem como comprovar quem é quem. Então é melhor a gente fazer por a gente ao invés de esperar dos outros, certo? Mas agora eu quero saber se vocês, o que vocês pararam pra pensar a respeito disso, vocês conheciam esse caso, vocês pararam já pra refletir nesse sentido? Deixa aí nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês, certo? Até o próximo assunto, meus amigos, falou, valeu, tchau!